Então, abra comigo a sua Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 3. A passagem na nossa meditação dessa noite está nos versículos de 1 a 7. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 7, diz assim a Sagrada Escritura: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo aqui é presbítero, é pastor, é ancião, esse bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob a disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Versículo 7. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela tua palavra revelada, e obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos aqui mais uma vez, para ouvir a exposição desta palavra, que é a espada do Espírito, o meio pelo qual o Senhor edifica a tua igreja. Portanto, Senhor, ajuda-nos a compreender essa palavra, mas acima de tudo, transforme os nossos corações e as nossas mentes, para valorizar aquilo que será pregado, Senhor. O Senhor tem nos dado como presente um púlpito forte, a pregação expositiva, um presbitério, uma igreja que se organiza ao redor da Tua palavra. Ajuda-nos a valorizar isso, Senhor. Ajuda-nos a amar a nossa igreja, para que possamos continuar avançando, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo e glorificando o Teu nome. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar? Meus irmãos, nós temos avançado aqui na exposição dessa primeira epístola de Paulo a Timóteo, e nós temos visto que essa carta ela foi escrita por Paulo e endereçada ao jovem Timóteo, nós já temos visto isso, que estava cumprindo uma missão na igreja de Tessalônica, não é isso? Não, na igreja de Éfeso. E vocês já estão PhD em 1 Timóteo, e vocês sabem que Paulo tinha pelo menos dois grandes propósitos em mente quando ele escreve essa carta. Primeiro, o ensino, que está relacionado com a confrontação dos hereges, então tinha a ver com a teologia, tinha a ver com o ensino, e ele também tinha um outro propósito em mente, que é a eclesiologia, a maneira como proceder na casa de Deus em termos de forma de governo, como que uma igreja deve se organizar. E ter esses dois grandes propósitos em mente, isso é algo muito importante para a gente compreender o que Paulo está dizendo aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Por quê? Porque tanto o ensino quanto a eclesiologia, a estrutura eclesiológica de uma igreja, inevitavelmente passa pela liderança da igreja, irmãos. Se você pensar em ensino, se você pensar em eclesiologia, você vai ter que passar pela questão da liderança. Ou seja, toda igreja vai ter alguma autoridade. Isso é inevitável. Isso é inevitável. Alguém vai ser autoridade na igreja. Quem é a autoridade na igreja local? Quem é o responsável pelo ensino?
Quem é o responsável pelo governo da igreja? E, inclusive, esse era o principal problema da igreja de Éfeso. Inclusive, nós vimos isso na nossa última perícope, para quem não faltou na quinta-feira passada. Porque, como o pastor Samuel disse na quinta passada, Paulo deixa claro aqui que as mulheres não devem exercer autoridade na igreja. Por quê? Porque isso é um ofício inerentemente masculino, e isso por determinação do próprio Deus. Foi o que nós vimos na quinta passada. Mas olha só que interessante. O problema da liderança feminina naquela igreja ainda vai mais além do simples fato de serem mulheres com autoridade na igreja, como nós vimos no texto da semana passada. Mas o problema, além de ser o problema da liderança, da autoridade feminina na igreja, era um problema que envolvia proeminência, liderança e autoridade medida por razões de interesse monetário e financeiro. E nós percebemos claramente que a forma como alguns crentes lidavam com as riquezas era um problema nessa igreja de Éfeso. Mas não apenas isso, essa questão também envolvia a influência das riquezas na liderança e o governo daquela igreja. Inclusive, Paulo vai tratar mais à frente, a gente vai ver sobre isso lá no capítulo 5, versículo 17, Paulo vai falar sobre o salário do pastor. Até isso Paulo vai falar nessa carta. Paulo vai dizer que o salário do pastor deve ser um salário digno, especialmente aqueles que se afadigam na palavra e no ensino. Está aí, capítulo 5, versículo 17. São dignos de dobrados honorários os que se afadigam na palavra e no ensino. E mais à frente, Paulo vai dizer que apesar da responsabilidade da igreja de sustentar os seus pastores, da dignidade do salário, por assim dizer, ao mesmo tempo em que Paulo fala isso, ele também diz que buscar o ganho financeiro não deve ser um objetivo de um pastor mestre. No sentido de buscar o ministério como uma fonte de lucro. O que isso nos mostra? Nos mostra que existia alguma relação entre a posição de autoridade naquela igreja, como sinônimo de um ganho financeiro, de uma forma de enriquecimento. E ele vai dizer lá no capítulo 6, e os que querem ficar ricos caem em tentação, em cilada. Nós vamos ver essas questões com mais detalhes mais à frente, mas o que eu quero destacar aqui para os irmãos é que nós devemos ter em mente que os critérios para a ordenação de um pastor na igreja de Éfeso estavam deturpados. Mulheres estavam exercendo autoridade, mas não apenas pelo fato de serem mulheres, mas elas tinham uma certa proeminência porque eram ricas. Justamente por isso, Paulo vai dizer mais à frente que aqueles irmãos não deveriam se precipitar em impor as mãos sobre alguém, o que implica no fato de que isso estava acontecendo naquela igreja. Então, quando Paulo fala isso, em outras palavras, ele está dizendo, olha, é isso que vocês estão fazendo, vocês estão se precipitando ao impor as mãos sobre esses candidatos. E impor as mãos aqui é sinônimo de ordenação de um presbítero, como um oficial da igreja. A imposição de mãos significa a aprovação e o reconhecimento da autoridade, do ofício daquele candidato. E eu estou apresentando todo esse contexto para deixar claro o porquê é tão importante Paulo fazer o que ele faz aqui. Paulo está estabelecendo aqui uma espécie de checklist. É uma espécie de passo a passo dos parâmetros daquilo que é inegociável para se ordenar um homem que tenha capacidade e que esteja apto para exercer autoridade na igreja. Existem critérios para que uma igreja ordene um pastor. Ele vai falar sobre isso. Então a ideia de ensino aqui está relacionado com a questão da autoridade, nesse contexto de eclesiologia, de governo da igreja. Ou seja, antes de entrar no texto propriamente dito, nós temos que ter em mente alguns pressupostos do contexto, do porquê Paulo fala o que ele fala aqui.
Então, o primeiro ponto é que a liderança da igreja é sinônimo de um ofício de autoridade estabelecido pelo próprio Deus. Meus irmãos, o que nós vemos aqui nesse texto é que o próprio Deus estabelece uma liderança para a igreja. Apesar da realidade, da natureza pactual da igreja, da mutualidade da igreja, não significa que não deva existir uma autoridade estabelecida na igreja. Uma autoridade que seja responsável pelo ensino e pelo governo da igreja. A própria Bíblia faz isso. A Escritura estabelece líderes para servir a igreja de Cristo. E só existem 2 ofícios: pastores e diáconos, que é o texto que a gente vai ver na quinta-feira que vem. Então, primeiro ponto, essa ideia de autoridade é estabelecida pelo próprio Deus, irmãos. Nenhum homem arrogou para si, a partir de hoje, vamos ter uma ideia? Vamos virar pastor? Né? Não. O próprio Deus estabelece uma autoridade na igreja. Um outro ponto que funciona como um pressuposto antes de entrar no texto, é de que a liderança da igreja é reservada a homens fiéis e capacitados para esse ofício. Então, da mesma forma como a distinção entre a autoridade, entre oficiais ordenados e a igreja como um todo, não se difere em termos de valor diante de Deus, assim como nós vimos na aula passada. Lembra? Da mesma forma como homens e mulheres, eles possuem o mesmo valor diante de Deus, os mesmos aspectos missionais diante de Deus, mas existem diferenças de funções, claramente postos, estabelecidos pela Escritura. Significa que a mulher ela é menos do que o homem, tem menos valor, ela é menor em termos de valor porque ela não pode ser pastora? Não, tem nada a ver com isso, irmãos. Tem a ver com uma função diferente, estabelecida pelo próprio Deus. Então, da mesma forma, quando nós pensamos em liderança, autoridade estabelecida por Deus, como ministério pastoral, reservado a homens escolhidos para tal ofício, não significa que esses homens, eles são, de alguma forma, possuem um valor maior do que o restante da comunidade, né? Como nós vimos, isso tem muito a ver com a cultura medieval, da igreja medieval, que estabelece essa distinção entre o clero, né, e o restante da comunidade. Então, quando nós olhamos para isso, a gente tem que ter em mente o seguinte: não significa que o fato de existir uma autoridade significa que existem degraus diferentes em termos de valor diante de Deus. Não é isso. Aceitar que existe uma autoridade na igreja não significa aceitar que existem graus de espiritualidade mais elevado ou menos elevado. E um outro ponto é que os critérios para a ordenação de um pastor são estabelecidos pelo próprio Deus. E quando nós olhamos para a Escritura, nós observamos que eles devem ser motivados por aquilo que glorifica a Deus e não por um interesse pessoal. Por exemplo, em alguns contextos, uma pessoa pode ser ordenada porque tem mais dinheiro, que é o que estava acontecendo aqui, nessa igreja de Éfeso. Uma pessoa, ela não deve ser ordenada, por quê? Porque ela tem mais influência, porque é alguém mais influente na sociedade, é um vereador, é alguém famoso, então vamos ordenar porque ele é mais famoso. Não, o ministério pastoral não deve ser visto como um meio de enriquecimento, com motivações de ganhos financeiros. Uma pessoa não deve ser ordenada simplesmente porque ela fala bem, porque é carismático ou porque é versado em algumas especulações. E todas essas questões a gente vai ver ao longo da carta. Então, basicamente, o que Paulo está fazendo aqui tem como pressuposto aquilo que ele vai dizer lá no capítulo 5, versículo 22. A ninguém imponha precipitadamente as mãos, não se tornes cúmplices dos pecados de outro. Ou seja, existe uma forma pecaminosa de ordenar alguém para exercer um ofício de autoridade na igreja. Isso é sério, irmãos. Em muitos contextos, em muitas igrejas que se dizem cristãs, evangélicas, a gente não vê esses critérios que Paulo estabelece aqui para se ordenar um pastor. E isso é coisa séria.
quando nós não agimos de acordo com as recomendações de Paulo apresentadas aqui, nós estamos agindo de maneira pecaminosa, ao agir precipitadamente, impondo as mãos sobre alguém. Então ficou claro o contexto? Vocês estão comigo? Então, no contexto da igreja de Éfeso, nós observamos que estava havendo um problema de eclesiologia ali. Lembra? Eclesiologia tem a ver com a forma de governo. E todo problema de ensino e de eclesiologia, inevitavelmente, passa pela questão da liderança. Se você não tem o cuidado de seguir esses critérios para ordenar aqueles que serão autoridade na igreja, é só questão de tempo e o negócio vai desandar. É o que estava acontecendo ali. Então vamos para o texto? Bora? Vocês estão comigo? Então, primeiro ponto, a gente observa aqui o desejo e a qualidade do ofício pastoral. O desejo e a qualidade do ofício pastoral. É o que ele diz no versículo 1. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Então, o nosso texto contempla aqui 7 versículos. Vocês estão comigo? Lembram? Um olho no peixe, o outro no gato. Então, você presta atenção em mim, mas olha aí a sua Bíblia. Tem quantos versículos que nós lemos? 7 versículos. Mas o texto ele está dividido em 3 períodos. Você tem o primeiro período, que é o versículo 1, que nós lemos agora. O segundo período, ele vai dos versículos 2 a 6. E o terceiro período, o versículo 7. Certo? 3 períodos. Versículo 1, depois de 2 a 6, e o terceiro, versículo 7. E nesse primeiro período, Paulo utiliza aqui 2 verbos no modo indicativo. Aí você pensa, nossa, Danilo, mas para que ficar... Isso aí foi quando eu estudei lá no ensino médio. Mas é importante lembrar que na língua grega, toda a sintaxe, o relacionamento sintático ali dentro do período, ele orbita ao redor dos verbos, que na língua grega não são focados no tempo verbal, no tempo em que a ação ocorreu, mas naquilo que a gente chama de action sart, é um palavrão, né? Mas tem a ver com a qualidade da ação. Diferente do português, a preocupação não é saber quando ocorreu a ação, mas é a qualidade da ação. E o verbo no modo indicativo, normalmente é o verbo que fundamenta o argumento do autor. Então isso é muito importante. O verbo no grego é muito importante, por quê? Porque ele foca na qualidade da ação, e o modo indicativo é importante porque fundamenta o argumento do autor. Mas olha só esse versículo que a gente leu. Como se não bastasse ele utilizar aqui o verbo no modo indicativo, ele faz isso 2 vezes para se referir a uma mesma coisa. Ele usa 2 verbos no modo indicativo para se referir a uma mesma coisa. O almejar e o aspirar. Vocês estão comigo? Mas será que isso é importante? O que foi traduzido aí para aspirar no texto original tem a ideia de desejar intensamente. Mas por que eu estou chamando a sua atenção para isso? Porque o ponto aqui é que o desejo pelo episcopado não deve ser algo desprezado, irmãos. Só de olhar para esse texto, a gente observa a importância do desejo pelo ministério pastoral. O desejo pelo ministério pastoral é algo digno, é algo sublime. E hoje, infelizmente, muitos têm desprezado o ministério pastoral. Mas isso é algo sublime diante de Deus. Porque ao mesmo tempo em que ele enfatiza que o desejo intenso do vocacionado pelo ministério, ele também qualifica esse ministério. E ele o qualifica como excelente. Excelente. Isso nos mostra que a grandeza desse desejo pelo ministério pastoral se dá justamente pela grandeza do próprio ministério. O desejo é nobre, por quê? Porque essa obra é uma obra nobre. E o mais interessante é que para falar isso, Paulo introduz dizendo, fiel é a palavra. Para falar sobre a excelência do ministério pastoral. E isso nos aponta para o fato de que o valor, de que a excelência do ministério pastoral são atribuídos por quem?
pelo próprio Deus, irmãos. O que Paulo tinha em mente aqui, quando ele usa aí essa expressão, fiel é a palavra. O que ele quer dizer com isso? Essa expressão é utilizada várias vezes por Paulo, aqui nas epístolas pastorais. Ele usa várias vezes essa mesma expressão, fiel é a palavra. Isso aparece em 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito. E é interessante que sempre que Paulo utiliza essa expressão, ele se refere a algo estabelecido por Deus. Sabe aquele negócio inegociável na fé cristã? Então, quando ele vai falar disso, é algo estabelecido por Deus, inegociável, ele usa essa expressão. Fiel é a palavra. Você quer comprovar? Olha só o capítulo 1, versículo 15, da mesma epístola. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Isso aqui, meus irmãos, é a alma do Evangelho. Fiel é a palavra, significa algo central, algo estabelecido pelo próprio Deus. E percebe que ele usa essa expressão para falar sobre o quê? Sobre o ministério, irmãos. A excelência do ministério. Por que o ministério pastoral é algo legítimo e nobre? Porque a sua legitimidade e o seu valor são atribuídos pelo próprio Deus. O que nós vemos hoje são igrejas que desprezam os seus pastores, que utilizam 90% do seu orçamento para investir em mídias sociais, para investir em estacionamento, para investir em trazer um grupo de teatro na igreja. Aí pastor, pastor, é tipo aquele vaso que você coloca para enfeitar a sua sala. A legitimidade do ministério pastoral é atribuído pelo próprio Deus, irmãos. O que muitas vezes vai na contramão da visão de muitos em nossos dias, a respeito da legitimidade, do valor do ministério pastoral, isso tanto quanto aos de fora, que a gente já espera isso mesmo, mas também em relação aos de dentro. Algumas chamadas igrejas, inclusive, abriram mão do ministério pastoral. Alguns membros de igreja, inclusive igrejas, vou falar baixinho, igrejas tradicionais, às vezes igrejas reformadas, eles dizem, pastores são desnecessários. 5 então? Espero que você não pense assim. Alguns dizem, basta a igreja se organizar em torno dos seus próprios membros. Vamos fazer aqui igual uma comunidade, um sindicato, vamos fazer assim? Vamos se organizar entre nós, ou como uma reunião de condomínio. Alguns imaginam que pastores são desnecessários. Mas olha só que interessante, ao mesmo tempo, alguns membros mais maduros acabam se tornando anciãos na igreja. E no final acabam exercendo autoridade na igreja, tal qual um pastor. Não vou falar o nome não, mas eles se dizem cristãos. E eles dizem que não, aqui nós não temos pastor, aqui nós temos anciãos. Oh, que diferente, vocês não têm pastor. É que nem aquela igreja para quem não gosta de igreja, já viu? É um problema lógico, né? O próprio argumento desmente a si mesmo. Meus irmãos, o que fica claro nesse texto é que sempre vai ter alguém que vai exercer o ensino e a autoridade na igreja. Se você não organiza esse negócio, vai ser quem tem mais dinheiro, vai ser quem tem mais influência. É o que estava acontecendo na igreja de Éfeso. Quer você queira ou chame de pastor ou não, em algumas igrejas, famílias mais influentes possuem a autoridade da igreja, e muitas vezes o próprio pastor vira uma figura decorativa ali na mão da igreja, que é uma família que manda na igreja. Em outros contextos, quem manda na igreja são os ricos da igreja. Por quê? Porque a gente paga o dízimo aqui. Se a gente deixar de pagar o dízimo, olha só, vocês podem mandar fechar esse negócio aqui. Inclusive era o problema lá na igreja de Éfeso. Outras chamadas igrejas nem possuem e não veem relevância em ter um pastor. E até igrejas históricas, irmãos. Eu tenho tido contato com pessoas de muita igreja, o cenário é assustador. Igrejas que se acostumam a ficar sem pastor e começam a achar que isso é normal. E o que todas essas visões têm em comum?
todas elas desprezam o ministério pastoral. E nós sabemos que isso também vem daqueles que são de fora, isso aí a gente já espera. E infelizmente o que também contribui para isso, infelizmente são alguns charlatões, estelionatários, que acabam de fato manchando a imagem do ministério pastoral. E inclusive Paulo vai falar sobre isso no versículo 7, a gente vai chegar lá. Mas para muitos, tantos de fora quanto de dentro, o ministério pastoral é visto com desdém, como algo menor, como algo desnecessário, como algo irrelevante. Crentes, irmãos, maduros, que têm anos na igreja, que são pais, e o filho cresce e fala: papai, meu sonho é ser pastor. Aí o pai crente, membro de igreja histórica, tradicional, fala: misericórdia, vai fazer medicina, vai fazer engenharia, mas pastor de jeito nenhum. É triste, irmãos. Mas esse texto, ele diz o exato oposto disso. O ministério pastoral é algo digno, é uma obra excelente, é algo nobre, instituído pelo próprio Deus. Excelente obra almeja. E aquilo que Deus diz é a verdade, irmãos. Nós vivemos numa cultura em que a gente se acostuma a ouvir aquilo que Deus diz e colocar isso numa balança, comparando com aquilo que nós ouvimos da sociedade em que nós estamos inseridos, e o que Deus diz que é bom, a gente começa a duvidar e questionar. Né? Filhos são bênção do Senhor. Ah, não, mas aquilo que Deus falou que é bom. Mas não, aquilo que Deus falou que é bom, com o tempo a gente começa a questionar, a duvidar. É exatamente o que está acontecendo aqui. Deus diz que o ministério pastoral é algo excelente, mas infelizmente muitos não têm visto mais assim. Mas o texto continua, então Paulo ele apresenta aqui a excelência do ministério pastoral, o desejo pelo ministério, e depois ele começa a apresentar as qualificações do candidato ao ministério pastoral. Você deseja ser pastor? Ah, legal, tem um checklist aqui. É o que Paulo está fazendo, tem um passo a passo. E no primeiro momento a gente observa as qualificações como um testemunho interno, certo? Paulo vai falar que existem qualificações como um testemunho interno, e depois a gente vai ver que tem um testemunho externo. Mas agora, a partir do versículo 2, ele apresenta as qualificações do candidato ao ministério pastoral como um testemunho interno, pessoal e familiar. E é esse texto que nós lemos. Vamos lá, a partir do versículo 2. É necessário, portanto, olha, muita coisa necessária, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob a disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Você acaba de ler e fala: será que esse negócio é para mim mesmo? É só pela graça de Deus. Então, depois de falar sobre a qualidade do ofício pastoral, Paulo começa agora a apresentar quais são as qualificações do candidato ao ministério pastoral. Lembra, lá na frente ele vai falar: olha, cuidado, não se precipite em impor as mãos sobre alguém. Ah, então tá bom, Paulo, se eu não vou me precipitar, o que eu tenho que fazer para eu entender que eu estou agindo de maneira madura e eu não estou me precipitando? Ele apresenta aqui essas qualificações do candidato ao ministério pastoral. Justamente pelo fato de ser uma obra excelente, estabelecida por Deus, a ordenação de um pastor deve vir acompanhada com o mesmo padrão de excelência e seriedade. É óbvio, irmãos, se é uma obra excelente, essa lista, se for ver, ainda está pequena, né? Comparado com a excelência do ministério pastoral. Justamente por causa da natureza digna do ministério, não se deve ordenar um pastor de qualquer maneira, sem critério nenhum. Ou seja, o mesmo Deus que estabelece a obra do ministério é o mesmo Deus que estabelece os critérios
para a ordenação daquele que almeja no versículo 1. Ah, eu quero, eu almejo. Tá, mas todo mundo pode almejar, mas será que você está apto? Então, além de almejar, é necessário possuir algumas qualificações. E eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos de que essas qualificações, elas estão ligadas a um testemunho. Um testemunho. E Paulo nos apresenta pelo menos duas esferas de testemunho. Testemunho é uma validação de caráter e de capacidade. Ah, eu almejo o ministério pastoral, pastor Ricardo, eu quero ser pastor. Tá, precisamos saber se a gente vai poder testemunhar. Validar tanto o seu caráter quanto a sua capacidade. É basicamente essa a ideia. E nós vemos aqui um testemunho interno, que é algo mais pessoal, familiar, e um testemunho externo, com os de fora, e uma esfera mais pública, como a gente vai ver. Nós sabemos disso. Por que nós sabemos disso? Porque, lembra, são 2 períodos, vocês estão comigo? Do 2 ao 6 e o 7. E no início de cada um desses períodos, Paulo, ele introduz com o mesmo verbo. É necessário. Versículo 2. É necessário. Versículo 7. 2 períodos diferentes introduzidos de uma mesma forma. Um testemunho interno e um testemunho externo. Então, aqui nos versículos de 2 a 6, Paulo está descrevendo quais são esses critérios que funcionam como um testemunho mais, misericórdia, gente, mais interno. Vocês estão comigo? Então, imagina que a intenção de Paulo é apresentar aqui um checklist das qualificações para o ministério pastoral, tanto interna quanto externa, para que esse candidato que almeja, lá do versículo 1, seja ordenado, consagrado ao santo ministério. Então, para consagrar, precisa passar por esses critérios aqui. Eu não sei se nós poderíamos tratar essa lista aqui como exaustiva, eu penso que não necessariamente, mas uma coisa é fato, essas qualificações não podem faltar quando a gente considera a ordenação de um pastor. E nós não temos tempo, tá? Pode ficar tranquilo. Nossa, o Danilo gosta de falar, se ele for falar de cada um desses aqui, nós vamos sair daqui depois da meia-noite, aí o pessoal da galeria vai ser que nem o Eutico, né? Vai cair, vai ter que ressuscitar. Não? Então nós não temos tempo para tratar de cada uma delas necessariamente, né? Mas, se nós pudéssemos organizar todas essas qualificações de Paulo, basicamente ele fala que o homem, a gente já viu no último sermão, o candidato ao ofício pastoral precisa testemunhar algumas coisas. E talvez você queira ser pastor, talvez você tenha pensado nisso. Aí esse é o momento de você questionar o que é necessário então para eu ser um pastor. Então, primeiro, é necessário maturidade na fé, uma maturidade provada pela caminhada cristã. É alguém não neófito, precisa ser alguém experimentado. Neófito aí é novo convertido. Então, meus irmãos, se tem uma coisa que não pode fazer, em hipótese alguma, é ordenar como pastor um novo convertido. Não pode fazer isso. É alguém experimentado, é alguém que tem que ter passado pelo teste do tempo, das provas da vida cristã. Alguém que tenha maturidade de fé, uma fé provada pela caminhada cristã. Se tem uma coisa que a gente não pode fazer quando a gente pensa em termos de ordenação ao ministério pastoral, é ter pressa, irmãos. A pressa é inimiga da perfeição, né? Então, nesse caso, então, um dos critérios é essa maturidade de uma fé provada na caminhada cristã. O neófito, não pode ser neófito. Um outro ponto, uma outra característica, o que é necessário, maturidade familiar. Aí ele vai usar várias expressões aí. Esposo de uma só mulher, governa bem a própria casa, a educação dos filhos. Então, basicamente, Paulo está chamando a atenção para o bom testemunho familiar. É alguém que não apenas é maduro, porque não é neófito, foi alguém experimentado na caminhada cristã, mas precisa observar a família desse candidato. Como é o casamento, como ele educa os filhos, como é o relacionamento em casa, como ele governa a própria casa.
Será que na casa dele tem regra, não tem regra, cada um faz o que quer, não tem horário, é bagunça, é aquela loucura? Não. Precisa ser alguém que possui uma maturidade familiar. Mas não apenas isso, olha só, desafiador, irmãos. Mas é necessário também maturidade bíblico-teológica e aptidão para ensinar. Habilidade bíblica, capacidade para o ensino. Precisa ser alguém capaz de ensinar a palavra de Deus. Precisa ser alguém que conhece a Escritura, que conhece a boa teologia. Alguém capacitado, maturidade bíblico-teológica. Mas não apenas isso, também é necessário que tenha maturidade pessoal, no seu padrão de conduta pessoal. Alguém irrepreensível, alguém temperante, não dado ao vinho. Então é alguém emocionalmente maduro, alguém disciplinado, alguém que tenha autogoverno. Eu fico com vontade de falar de... Mas está gravando, irmão, eu não posso. Mas isso aí é um problema, irmãos. O pastor, ele precisa dominar a si mesmo. Basicamente a ideia é essa, um autogoverno. Maturidade pessoal. Mas também é necessário maturidade de relacionamentos. Um padrão de conduta nos relacionamentos. É alguém não violento. Então, o cara vive batendo na esposa e quer ser pastor. Né? Vive num quebra-pau em casa. Né? É alguém hospitaleiro que receba as pessoas. Alguém disposto a amar, a servir, a receber as pessoas bem. Inimigo de contendas. Então, observe, são vários os critérios de qualificações para alguém ser ordenado como um pastor. Agora, um ponto importante para nós pensarmos aqui como comunidade, é que todas essas qualificações, elas precisam obrigatoriamente estarem presentes na vida desse candidato ao ministério pastoral, como um critério para a sua ordenação. Isso está claro aqui no texto. Mas repare que essas qualificações, elas não são exclusivas do pastor e do candidato ao ministério pastoral. Paulo, ele está focando aqui em apresentar essas qualidades como critério para impor as mãos sobre o pastor, especialmente por conta do problema eclesiológico ali da igreja de Éfeso. Mas isso não significa que somente os pastores precisam ter essas qualificações. Por isso, meus irmãos, além de aprendermos como igreja, o que nós temos que levar em consideração para ordenar um presbítero, um pastor, nós também aprendemos que essas qualificações, é claro que exceto aqui essa mais técnica, né, aptidão para o ensino, são o ideal de Deus para a nossa vida cristã. Ah, é só o pastor que não pode ser violento, os crentes podem, né? Não, não é isso. Né? É que Paulo está apresentando aqui o critério para a ordenação, mas... você percebe que isso aqui, Danilo, então você poderia pregar só para o presbitério, né? Não, isso é relevante para todos nós. Essas qualificações estão ligadas com o quê? Com uma vida madura, de uma fé madura. E todo cristão precisa buscar isso. Por isso é um alvo, é um objetivo, um padrão para todos nós. Certo? Então Paulo, ele apresenta essas qualificações mais internas, e agora no versículo 7, ele apresenta essa qualificação do candidato ao ministério pastoral, mas como um testemunho externo. Olha só o que diz o versículo 7. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então, como nós vimos, dividir esses critérios apresentados aqui por Paulo para o ministério pastoral em 2 critérios é uma forma pedagógica, por assim dizer, de compreender o que Paulo tem em mente. Então são pelo menos 2 grandes partes. A gente não viu a primeira mais exaustivamente, mas nós vimos que ele fala sobre um testemunho mais interno, algo mais pessoal, algo mais focado ali na família. Mas agora o versículo 7, ele apresenta um testemunho externo, o relacionamento com os de fora. E ao usar essa expressão aqui de fora, Paulo está pensando para além do testemunho interno. Então, basicamente, o que Paulo está querendo dizer é que nós devemos considerar não apenas aquilo que se vê no candidato, mas também aquilo que falam a respeito dele.
E isso é importante. Essa expressão, os de fora. E eu confesso aos irmãos que eu tive um pouco de dificuldade para entender essa expressão aí. Eu gastei um bom tempo pensando sobre isso. O que Paulo quer dizer com essa expressão, os de fora? Então, a princípio, eu pensei, ele está falando os de fora da igreja. Não é? Primeira coisa que a gente pensa, os não crentes. O seu testemunho na sociedade. Mas os de fora podem ser os de fora da família dele. Também é uma possibilidade. Porque até então ele está focado numa esfera mais micro. Então, os de fora podem ser os da própria igreja, que devem ver essas qualificações no candidato para ser ordenado como pastor. Mas uma outra opção é que Paulo esteja falando das duas coisas. Então, eu gastei um tempo pensando sobre isso. Ele está falando os de fora da família, que são os membros da igreja, o pessoal da igreja, ou os de fora, a sociedade. E essa dificuldade se dá justamente pelo fato de que Paulo não usa essa expressão com frequência. Ela não aparece nenhuma outra vez nas epístolas pastorais, essa expressão, os de fora. Paulo, ele só utiliza essa expressão mais uma única vez, lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Ele diz, porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Então, é a única vez que Paulo vai usar essa expressão num outro lugar. E lá em 2 Coríntios, Paulo, ele utiliza essa expressão, os de fora, como as circunstâncias externas, em contraste com algo interior. Ou seja, o mais provável é que Paulo esteja se referindo aqui, em 1 Timóteo, como algo mais abrangente, diferente daquilo que é mais interno. Tanto o testemunho da igreja, quanto também o testemunho dos não crentes, de fora da igreja. Por isso eu penso que uma maneira prudente aqui de compreender esse texto, é que Paulo está preocupado não apenas com o que se vê no candidato, mas com o que falam a respeito dele. Isso externamente. E a gente pode considerar tanto aqueles crentes da igreja, quanto também os de fora da igreja. Por quê? Porque aquilo que se fala a respeito dele, também é um testemunho que reitera aquilo que se vê nele. Essas duas coisas são importantes. E isso nos ensina que o testemunho de caráter não é apenas demonstrado em nós, mas também devemos levar em consideração o que falam a respeito de nós. Isso é importante, irmãos. Isso desmistifica aquela ideia de que ninguém tem nada a ver com a nossa vida. Não, mas o que falam a respeito de mim não tem nada a ver. Nós não estamos nem aí para aquilo que falam a nosso respeito. Então perceba que Paulo, ele estava pensando em qualificações pessoais, numa esfera mais íntima, mais pessoal, mas Paulo também estava preocupado com aquilo que falam a respeito desses candidatos ao ministério pastoral. Por quê? Porque todas essas coisas são marcadores de caráter. A boa fama e o bom nome também são importantes como marcadores de caráter, que testificam essas qualificações internas e reiteram isso. Ah, mas e se tiver algum mentiroso contando mentira? Um mentiroso, Deus cuida dele. Né? Nenhuma mentira passa pelo teste do tempo, irmãos. Vem à tona. Mas aquilo que dizem é importante, sim, como um marcador de caráter. O bom testemunho dos de fora é algo a ser considerado. O candidato ao ministério pastoral não deve ser apenas formado em teologia, saber pregar. É necessário avaliar a maneira como ele trata as pessoas, o seu temperamento controlado pelo Espírito, o seu controle emocional. Não basta conhecer teologia, o candidato ao ministério pastoral precisa ser um bom marido, precisa ser um bom pai, mas além disso, é necessário avaliar se ele é preguiçoso, se ele é trabalhador, se ele paga suas contas, como é o procedimento dele no trabalho. Alguém diz que deseja ser pastor, como lá no versículo 1, almeja o episcopado,
mas ele vive pulando de emprego em emprego, ou então nunca gostou de trabalhar, não deu nada certo na vida, então vou tentar ser pastor. Mas e se a gente pudesse entrevistar os vizinhos dele, os colegas de trabalho, o chefe dele no trabalho, o que essas pessoas diriam a respeito dele? O que os demais membros dizem a respeito dele? Será que a igreja concorda que ele possui essas qualificações pessoais dos versículos anteriores? Por isso, irmãos, além de um testemunho interno, também é necessário um testemunho externo, que testemunha, que reitera as qualificações internas desse candidato ao ministério pastoral. Isso é coisa séria. Então, são duas esferas de testemunho, por assim dizer, uma mais interna, num âmbito mais pessoal, mais familiar, algo que é próprio dele, como ele trata as pessoas, autogoverno, todas essas questões, mas o que dizem a respeito dele também é importante. Também é importante. Aí você pensa, legal, Danilo, acabamos aqui, vamos dar a bênção, tchau, tchau, meus irmãos, mas eu gostaria de chamar a atenção para mais um ponto. Mas acabou aqui, não era até o versículo 7, mas Paulo, ele faz um alerta sobre os ataques do diabo e a queda do pastor. Eu não sei vocês, mas eu tinha o hábito de ler esse texto sem prestar atenção nisso aqui. Porque a gente está tão focado na ideia do almejar, a diferença entre presbítero e diácono. Um é apto para ensinar, o outro... Mas será que é só essa diferença? Tem algo que muitas vezes a gente deixa passar, mas Paulo fez questão de enfatizar, irmãos. O alerta sobre os ataques do diabo e sobre a queda de um pastor. E eu preparei essa mensagem morrendo de medo, irmãos. Confesso a vocês. Olha só o que ele diz no versículo 6. Não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Aí você pensa, não, o negócio é tão sério, por que eu não prestei atenção? Versículo 7. A fim de não cair no opróbrio, no laço do diabo. Ao ler essa perícope, nós podemos deixar isso passar despercebido, irmãos. Mas olha só que interessante, nos dois aspectos do testemunho para o ofício pastoral, lembra? O interno e o externo. Para esses dois períodos, Paulo inicia do mesmo jeito, é necessário, não é isso que nós vimos? E ao dizer o que é necessário, Paulo encerra dizendo, para que não caia na armadilha do diabo. E ele faz isso nos dois períodos, ou seja, ele faz isso de caso pensado, irmãos. A Ara traduziu como, incorra na condenação do diabo, versículo 6, e não cair no opróbrio e no laço do diabo, versículo 7. Mas em ambos os versículos, o vocábulo que Paulo usa é o mesmo. Ou seja, ele faz de caso pensado, ele começa e termina os dois períodos da mesma forma. Assim como é muito importante o é necessário, também é importante a forma como ele termina todos esses períodos. Ele usa a expressão caia em. Então, em outras palavras, por que Paulo eleva tanto a régua em relação às qualificações para o ministério pastoral? Porque cá entre nós, irmãos, a régua está alta aqui, não está não? Por que isso é importante? Primeiro, como nós vimos, por causa da excelência, lá no versículo 1. Da natureza, do ofício pastoral que é instituído pelo próprio Deus. Fiel é a palavra, não é isso que nós vimos? Mas, o pastor ele é uma influência na igreja, irmãos. Ele vai ser ordenado para ser autoridade e padrão dos fiéis. Isso significa que ele vai se tornar um alvo do diabo. Muitas vezes nós pensamos na realidade das coisas somente a partir das coisas visíveis, aquilo que a gente vê. Principalmente nós, como reformados, a gente não gosta de ficar falando do diabo toda hora, e nem deve mesmo. Mas por trás dessa realidade que nós vemos, existe uma realidade espiritual, irmãos, de poderes invisíveis, que são mais reais do que nós podemos imaginar.
É claro que a gente não tem que ficar toda hora falando do diabo, dando mais evidência para ele do que o próprio Jesus, mais do que deveríamos, não é isso. Temos que ter cuidado para não criar uma visão de um misticismo na vida da igreja, mas em contrapartida nós não podemos negar essa realidade espiritual que está o tempo todo acontecendo ao nosso redor, irmãos. Esse aqui é o mesmo Paulo que nos apresenta um tratado sobre o mundo espiritual lá na Epístola aos Efésios. Efésios. Lembra, nós tivemos a exposição de Efésios aqui. E é o tempo todo. Principados e potestades, invisíveis. É o mesmo Paulo. E aqui ele chama a atenção de maneira pensada, enfatizada, para a realidade de que o ministério pastoral é alvo do diabo, irmãos. Mas pode pensar, mas o diabo quer arrebentar com todo mundo, e de fato, é verdade. O diabo ele anda ao derredor de todos os crentes. Nós sabemos que o diabo, o tempo todo, ele está atacando os nossos casamentos, as nossas famílias, e todos nós, indistintamente, independente de sermos pastores ou não, nós estamos sofrendo ataques do diabo. Isso é fato, isso é indiscutível, isso é claro nas Escrituras. Mas quando Paulo associa a possibilidade de cair na armadilha do diabo com um alto nível de exigência das qualificações para o ministério pastoral, ele está dizendo que a possibilidade de queda para um pastor é muito mais séria e muito mais desastrosa. E olha só que interessante. Depois de falar sobre as qualificações do pastor, nós sabemos que Paulo vai apresentar as qualificações dos diáconos. Nós sabemos disso. A gente vai continuar o texto na quinta-feira. Todo mundo vai estar aqui? Amém? Crente não mente, hein? Então nós sabemos que ele vai continuar falando sobre as qualificações do diácono. Mas, onde no texto Paulo está falando sobre a ação do diabo para a queda do diácono? Diácono, não trava a língua, né? Mas onde no texto Paulo está falando sobre a ação do diabo para a queda do diácono? Procura aí no texto. Te dou um celular se você achar. Não tem, irmãos. Não tem. Muitas vezes a gente vê só uma diferença, que a gente fala sempre. Um é apto para ensinar e o outro não. As qualificações morais são quase as mesmas. Mas tem uma outra diferença. Procura aí no texto. Falando que o diabo vai atacar o diácono para ele cair. Não tem. Então entendi, Danilo. Então significa que o diácono pode ficar tranquilo. Por quê? Porque diácono não cai, né? Diácono não cai na tentação do diabo, né? Tem que fazer aquela piada de pastor, né? Resistir ao diácono e ele fugirá de vós. Desculpa, irmãos, né? Mas então quer dizer que diácono não cai? É isso? Só pastor que cai, diácono não. É isso que Paulo quer dizer? É óbvio que não, irmãos. O diabo, ele quer que todos caiam. Todos, indistintamente, e o diácono também, assim como o próprio diabo, ele vai investir contra todos os crentes, mas percebe que existe algo de diferente aqui, relacionado ao ministério pastoral. Aí você pode pensar, mas Paulo, acho que ele escreveu isso meio que por acidente. Irmãos, nós vimos a estrutura gramatical do texto, são dois períodos diferentes, os dois começam do mesmo jeito, terminam do mesmo jeito, não foi por acidente, irmãos, foi de caso pensado. O grau de critérios aqui para o ministério pastoral não é mero capricho de Paulo. Não é capricho. Um pastor, ele pode arrastar muita gente, irmãos. Tem pastores hoje, de mega igrejas, ensinando que o Cristo é uma coisa e Jesus é outra coisa. Ed Renekiewicz, se você tem assistido esse miserável, para com isso para ontem. É um herege, que já caiu faz muito tempo, que é pastor de uma igreja de acho que 5.000, a IBAB, né? Igreja Batista de Água Branca, pastor Ed Renekiewicz. Se eu souber que você está assistindo isso aí, você vai ter problema, hein? Ele diz que Jesus, o verbo de Deus é uma coisa, Jesus é outra coisa. O Jesus que veio ao mundo, que nasceu da virgem, esse aí não é Deus, não é o verbo de Deus. O verbo é outra coisa, Jesus é outra coisa. Teologia liberal, da mais terrível. E ele está ensinando uma militância liberal, por assim dizer, de 5.000 pessoas.
Perceba que a autoridade do ministério pastoral está sempre relacionada a uma responsabilidade. Não é autoridade porque nós somos os maiorais, nós mandamos aqui. Não, não é isso, irmãos. A autoridade tem a ver com uma responsabilidade. E como toda autoridade vem acompanhada de uma responsabilidade, o ministério pastoral não é diferente. A autoridade pastoral é uma autoridade que vem acompanhada de uma responsabilidade representativa e telreferente. A responsabilidade do pastor é testemunhar, defender e representar o evangelho. Olha o tamanho dessa responsabilidade, irmãos. Quem deseja o sagrado ofício está desejando uma excelente obra que requer um alto nível de qualificações do candidato ao ministério, e a grandeza e a seriedade dessa obra vem acompanhada de uma enorme responsabilidade e de uma verdadeira guerra contra os poderes das trevas, irmãos. E a gente não pode cochilar nisso aqui, e que Deus tenha misericórdia de nós. Aquele que almeja o episcopado precisa estar consciente disso. O diabo ele vai investir em todo mundo, mas ele vai investir muito mais pesado para fazer você cair. E o texto ele é bastante significativo. Por quê? Porque Paulo usa uma metáfora aí, você percebeu? Uma metáfora da armadilha. O que é uma armadilha? A armadilha é um letreiro luminoso escrito assim piscando: venham para a morte, venham para a morte. É isso? A armadilha é algo preparado e você não vê. O diabo ele não vai vir com aquela cara verde, a cabeça girando, igual no filme do Exorcista. Ele vai vir de maneira sutil, irmãos, para fazer você começar a viver de maneira contrária a todas as qualificações que ele acabou de apresentar. Então, o que seria esse cair? É tropeçar e bater a cabeça? Não, o que é o cair aqui? Caí, tropecei. O que ele está querendo dizer por cair? Basicamente, esse cair na armadilha é o quê? Ser desqualificado. Desqualificado. Se ele está falando sobre as qualificações do pastor, o cair na armadilha seria ser desqualificado. O que está acontecendo com os crentes ali da igreja de Éfeso? É isso, irmãos. Ensinando heresias. A igreja toda bagunçada. Quem perde nisso? O evangelho. Quem ganha? O diabo. O diabo não está preocupado em vir virando a cabeça, andando no teto. Às vezes faz esses negócios também. Mas a maior preocupação de Satanás é com isso aqui, ó. É com isso, o púlpito. O que o diabo quer? O diabo quer que você não seja marido de uma só mulher. Ele quer que você adultere, que você se relacione com uma outra mulher. É o contrário do que ele acabou de falar. O que o diabo quer? Que o pastor seja apegado ao dinheiro. Ele quer que o pastor comece a viver em função de ficar rico por meio do ministério. Isso é o que o diabo quer. O que o diabo quer? Que o pastor não tenha mais o testemunho dos de fora. Percebe que é tudo o contrário? O diabo quer que o seu nome fique sujo na praça. O diabo quer, e ele vai fazer armadilhas para isso, ele quer que os filhos do pastor se percam. É tudo o contrário do que a gente acabou de ver. Que a família seja destruída, que o casamento do pastor seja destruído. Esse que é o cair, é ser desqualificado. Ele quer que o pastor seja desqualificado para dar o testemunho e representar o evangelho, e que ele perca a sua autoridade na igreja. Percebe, meus irmãos, a seriedade do ministério pastoral? É por isso que se faz necessário, além do conhecimento real, do tamanho da responsabilidade do ministério, é necessário também as orações e a vigilância constante. Obviamente que por parte de todos nós pastores, mas também por parte da esposa do pastor, por parte da família do pastor, por parte da igreja. Nós devemos orar pelos nossos pastores, para que o diabo não triunfe, irmãos. Que os nossos pastores continuem de pé, exercendo a sua responsabilidade de representar o evangelho como fiéis ministros do evangelho.
E que o Senhor tenha misericórdia de nós e da igreja de Jesus. E que o Senhor nos presenteie com pastores que possuam não apenas o desejo, mas que possuam essas qualificações para o ofício do sagrado ministério. Que o Senhor nos guarde de tropeçar, que sejamos encontrados fiéis para cumprir cabalmente o ministério que recebemos do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe os irmãos.